Um projeto de lei aprovado no Senado fixa novas diretrizes para a guarda compartilhada mesmo quando não há acordo entre os pais. Pela lei atual, a guarda compartilhada é aplicada sempre que possível. E para falar sobre esse assunto, Adriana, nós recebemos a advogada Ana Cláudia Scalchetti, que é professora de Direito Civil do Mackenzie. Tudo bem, Ana? Tudo bem, você, Wagner? É um prazer recebê-la, tê-la conosco. De um modo geral, esse projeto, tal qual como ele está, traz algum avanço na sua leitura? A gente espera que sim, porque hoje acaba a guarda compartilhada sendo uma alternativa e a guarda unilateral a principal. A partir da aprovação desse PL, a guarda compartilhada vai ser a regra e, não sendo possível, entra a unilateral. A gente espera que isso traga algum benefício, sim. Qual que é a importância dela para a sociedade? Adriana, eu acho que não tanto para a sociedade, mas mais para as crianças. De um modo geral, a gente esperava que quando os casais se separassem, o convívio com os filhos continuasse o mesmo. Desapareceria o casal conjugal, mas permaneceria o casal parental. Na prática, a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas a gente espera que as crianças tenham maior acesso aos dois pais depois do divórcio. Acho que a intenção é muito boa, a gente tem que aguardar a prática. Então, e na prática eu queria saber o que pode acontecer. No caso de uma mãe que tem a guarda da criança há muitos anos, o pai pode pedir a guarda compartilhada a qualquer momento? Com certeza sim. Mas nesse texto legal existe uma previsão expressa de que o juiz deve observar se ambos os pais têm condições de exercer o poder familiar. Então, mas aí o que ele leva em conta nessa hora? Tudo, o comportamento do pai, da mãe. Eu acho que os problemas que saem da curva, um problema com bebida, um problema com drogas, uma violência doméstica, isso afastaria o genitor da guarda e muitas vezes até do poder familiar. Agora, num convívio normal, é de ser de ambos a guarda. Desde que seja comprovado tudo isso. Lógico. A peça jurídica tem que trazer o efeito comprobatório daquilo que se afirma. Lógico, a gente não pode ficar só em dilações, em suposições. Então, hoje a regra passa a ser: depois do divórcio, a guarda é dos dois, o que muda um pouquinho aquela ameaça. Olha, se você não concordar com o que eu quiser, eu vou tirar a guarda de você. Não, a guarda é dos dois. Agora, na prática, a gente tem casos extremos que o juiz com certeza vai analisar. Eu acho que a pergunta da Adriana é muito pertinente no seguinte sentido. A prioridade, quando um casal tem um filho, Ana, deve ser o filho. Se o pai e a mãe querem brigar, etc e tal, que briguem, que se resolvam fora da criança, do ambiente da criança. Sem dúvida. A criança não pode ser alvo de nenhum tipo de confusão provocada pelo pai e pela mãe. Nesse sentido, se o pai foi ausente durante muitos anos, ou a mãe tem algum problema, um problema qualquer, a justiça vai regulamentar caso a caso ou terá um efeito por base em jurisprudência? Não, sempre caso a caso. A jurisprudência ela vai ser formada ao longo do tempo. Então, você não pode, de uma hora para outra, obrigar uma criança a conviver com um dos genitores e passar dias ou, enfim, um mês de férias com quem ela não conhece. Num caso de um pai ausente, o convívio deve ser estabelecido paulatinamente, aos poucos. Até porque existe um princípio, Wagner, que é o princípio do melhor interesse da criança. Então, o juiz vai observar o que causa conforto para essa criança. E as coisas vão se arrumando na prática, dependendo do caso concreto. Quer dizer... E a criança vai ser ouvida em algum momento? Sempre a criança pode ser ouvida, mas a gente tem que ter o cuidado de ouvir a criança com assistência de um psicólogo, de uma pessoa profissional dessa área. O laudo psicológico também conta. Porque a criança, ela às vezes tem alguma dificuldade em se expressar, então a gente tem que ter um cuidado especial. O fato, Adriana, é que essa lei traz um direito bacana para a criança, que é o direito de continuar convivendo com ambos os pais. Na prática, infelizmente, a gente vê que em 90% dos casos os pais não querem continuar com esse convívio harmônico e a criança que acaba sofrendo. O que a gente espera com esse projeto é que as coisas mudem com relação à maturidade dos pais, que eles não abandonem seus filhos, que eles saibam que eles continuam com os mesmos compromissos, estavam casados, cuidavam da criança. Agora, separados, têm que continuar cuidando ambos da criança. Ana Cláudia, a gente vai aguardar a sanção da presidente Dilma, até porque a partir da sanção é que vira lei, existe nesse momento um processo de regulamentação da norma. A partir desse momento, quando essa sanção for feita, você volta para conversar conosco. Com o maior prazer, e a gente espera que daí na prática a gente tenha boas notícias para contar. De modo geral, você acha que há um avanço? A gente tem essa expectativa da melhora, né? Na prática, a gente tem os advogados de família têm um pouco de resistência à guarda compartilhada, porque quando os pais não se entendem, quanto menos eles ficarem juntos em pequenas decisões, menor será o atrito.
mas a gente acha que a maturidade precisa chegar e os adultos precisam entender que a criança merece um melhor tratamento. A gente está esperançoso, Wagner. Mais bônus e menos ônus para as nossas crianças. Sem dúvida. Obrigado, Ana Cláudia Obrigada Scalchetti, professora do Mackenzie. Obrigada eu.